Ousadia e soberba se entrelaçam quando o coração humano decide confrontar o Criador do universo. Ao longo das Escrituras, 6 homens ergueram-se contra a autoridade divina, acreditando que seu poder terreno os tornava imunes ao juízo celestial. Cada um deles, em contextos históricos distintos, experimentou o peso inclemente de desafiar aquele que sustém as estrelas. Nesta jornada, acompanharemos em detalhe como o orgulho levou Faraó, Acã, Saul, Nabucodonosor, Belsazar e Herodes. Agripa I a confrontos diretos com o Deus vivo, e como cada desafio resultou em consequências irrevogáveis. Mais do que meros relatos antigos, essas narrativas ecoam lições atemporais sobre orgulho, obediência e arrependimento. Veremos que o padrão se repete. Primeiro, a confiança exagerada nas próprias forças. Depois, a rejeição das advertências divinas. Finalmente, o colapso trágico que expõe a fragilidade humana diante da santidade de Deus. Mas não se trata apenas de condenação. Em alguns casos, surge a possibilidade de redenção, revelando o equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia divina. Prepare-se para imergir em episódios de poder, magia e milagres, para sentir o peso da arrogância que ousou desafiar o Senhor dos Exércitos, e, sobretudo, para extrair lições práticas que ressoam em nosso dia a dia. Afinal, mesmo que não governemos impérios antigos, cada decisão que tomamos reflete nossa postura diante de princípios universais. Este roteiro revelará o preço de desafiar Deus e o caminho da humildade que permanece aberto a todos. Faraó. Faraó, o soberano do Egito, sentia-se divino. Seu poder parecia ilimitado. Era adorado como manifestação de deuses, e sua palavra, lei suprema. Quando Moisés e Arão lhe trouxeram a ordem de libertar Israel, ele reagiu com escárnio e desafio. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Essa pergunta marcou o início de um confronto que expôs a fragilidade daquele que se imaginava imortal. Cada praga que se abateu sobre o Egito foi um ataque direto às divindades que sustentavam a autoridade de Faraó. As águas do Nilo transformadas. Em sangue questionaram Rapi, o deus do rio. As rãs, piolhos e moscas ridicularizaram os protetores dos lares e dos campos. As úlceras e a morte dos animais humilharam Ísis e Hathor, deidades ligadas à cura e à fertilidade. Quando o sol se eclipsou nas trevas, o deus Ra, fonte de vida, foi despojado de seu poder. Apesar de cada sinal, Faraó permaneceu obstinado, endurecendo o coração. A obstinação, porém, não era apenas dele. As Escrituras afirmam que Deus mesmo agravou sua resistência para demonstrar que o propósito divino se cumpre, mesmo através da rebeldia humana. O clímax chegou com a 10ª praga. O anjo da morte passaria pelas casas egípcias, tirando a vida do primogênito de cada família. À meia-noite, o choro rasgou o silêncio. Nem o filho de Faraó foi poupado. Somente então o rei, devastado pela tragédia pessoal e nacional, cedeu. Ordenou a partida dos israelitas e entregou-lhes riquezas que, por séculos, haviam alimentado seu império. Mas, ao persegui-los no Mar Vermelho, novamente desafiou o Deus que ele não quis conhecer. As águas se fecharam sobre seus carros de guerra e sua própria vida foi engolida pelas ondas. O episódio de Faraó revela: orgulho extremo precede queda inevitável. Aquele que se imagina superior cai, exposto pela potência que desconheceu. Assim Cã. Acã, da tribo de Judá, viveu na sombra de uma vitória divina. Após o derrubamento das muralhas de Jericó, Deus ordenou que tudo, prata, ouro, objetos de bronze e ferro, fosse consagrado ao Senhor. Aquilo não era saque comum, mas oferta de gratidão e juízo sobre uma nação ímpia. Porém, Acã cobiçou um manto babilônico,
200 siclos de prata e uma barra de ouro. Em vez de obedecer, enterrou os itens sob sua tenda, confiando que ninguém descobriria sua transgressão. O resultado foi imediato e coletivo. Quando Israel atacou a cidade de Ai, esperava vitória fácil. Em vez disso, 36 guerreiros caíram e o pânico se espalhou. A derrota não foi mero acaso, mas consequência direta da desobediência de Acã. O povo, sem saber o motivo, sentiu o peso de um pecado oculto. Josué, em profunda angústia, buscou o Senhor e recebeu a resposta. Havia alguém que quebrara o pacto. O processo de identificação soou como um tribunal divino. Tribo, clã, família e, por fim, Acã. Confrontado, ele confessou sem rodeios: pequei contra o Senhor. A punição, embora severa, obedecia à lógica de responsabilidade coletiva. Acã, sua família, seus bens e até seus animais foram entregues ao fogo após apedrejamento. O vale onde isso ocorreu permaneceu como memorial do custo do desvio. A história de Acã ilustra dois princípios: nada permanece oculto diante de Deus, e o pecado de um só pode afetar muitos. Sua cobiça individual gerou morte e humilhação para toda uma comunidade. Mas revela que a santidade divina não tolera conivência com o erro, mesmo quando ele parece pequeno. Este episódio ecoa em nosso cotidiano. Escolhas aparentemente discretas podem ter impacto amplo. Onde escondemos nossos tesouros proibidos? A obediência, ainda que custosa, preserva a integridade de todo o corpo ao nosso redor. Saul foi o primeiro rei ungido de Israel, escolhido por Deus para liderar uma nação sedenta por um monarca como as outras nações. Sua estatura física e as vitórias iniciais contra os amonitas geraram confiança popular e expectativas messiânicas. Porém, logo seu coração começou a vacilar entre a dependência do Senhor e o desejo de afirmar sua própria autoridade. Número 3. Episódio de Gilgal. Diante da ameaça filisteia, Saul esperou por Samuel até o 7º dia. Quando o profeta ainda não chegava e seus soldados rareavam, ele tomou para si a função sacerdotal. Ofereceu o holocausto e as ofertas de comunhão. Esse ato foi mais que imprudência. Violou o mandamento explícito de que apenas o sacerdote podia oferecer sacrifícios. Saul justificou-se pelo medo de perder o apoio do exército, mas Samuel foi implacável. Você agiu tola e desobedientemente. Se você tivesse obedecido, seu reino duraria para sempre. 1 13, 13, 14. Apesar da repreensão, Saul manteve-se obstinado. Quando ordenado a destruir totalmente os amalequitas, povo inimigo que atacara Israel no Êxodo, poupou o rei, os melhores animais e os objetos de valor. Alegou que seria para oferecer sacrifício ao Senhor, mas Samuel declarou: a obediência é melhor que sacrifício. A desobediência de Saul não foi apenas um deslize ritual. Demonstrou um padrão de colocar conveniências pessoais e políticas acima das ordens divinas. As consequências foram proporcionais. Deus rejeitou Saul como rei. O espírito que o exaltara o deixou, e um espírito maligno começou a atormentá-lo. Sua mente, antes forte, tornou-se instável, marcada por paranoia contra Davi, o jovem, ungido para sucedê-lo. Saul perseguiu Davi e chegou a ordenar o massacre de sacerdotes em Nob, aprofundando sua queda moral. No fim, abandonado por Deus e traído pelo próprio escudeiro, Saul suicidou-se após a derrota no Monte Gilboa. Sua morte trágica selou o contraste entre um líder que começou obedecendo e terminou escravo de suas próprias escolhas. A história de Saul
ensina que função ou título divino não imunizam contra o juízo. A verdadeira liderança requer submissão contínua à autoridade divina, não apenas unção inicial. Nabucodonosor, rei da Babilônia, governava um império pujante. Conquistara Judá, destruíra Jerusalém e triunfava sobre todas as nações. Seus monumentos, muralhas, jardins e palácios refletiam ambição humana sem limites. Em sonho, viu uma estátua colossal de cabeça de ouro, peito de prata e pernas de ferro, destruída por uma pedra sem auxílio humano. Somente Daniel, ex-cativo judeu, revelou que a estátua simbolizava impérios sucessivos e que o Altíssimo estabeleceria um reino eterno após a queda babilônica. Mesmo após reconhecer o poder de Deus em palavras, Nabucodonosor permaneceu orgulhoso. Ordenou erigir uma imagem de ouro de 30 metros e exigiu adoração universal. 3 jovens hebreus recusaram-se e foram lançados na fornalha ardente. O milagre de sua proteção expôs a impotência do orgulho real e arrancou do rei uma confissão. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou seu anjo e livrou seus servos. Daniel 3:28. Entretanto, a humildade foi temporária. Meses depois, o rei contemplou sua grande Babilônia e exclamou: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí pela minha força para a glória da minha majestade?" Daniel 4:30. Instantaneamente, foi acometido de um estranho mal. Sua mente foi transformada, passou a viver como animal, alimentando-se de capim, até que reconhecesse que o Altíssimo governa os reinos dos homens. Durante 7 tempos, viveu afastado da razão, experimentando a humilhação máxima de um monarca. No fim do período, ao erguer os olhos ao céu, recuperou a sanidade e louvou a Deus. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, pois todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar os que andam com soberba. Daniel 4:37. Sua restauração incluiu de volta o trono, mas, principalmente, um coração transformado. Nabucodonosor ilustra que o orgulho inabalável precede a queda humilhante, mas o arrependimento genuíno pode conduzir à redenção. O Altíssimo permanece disposto a restaurar até o mais orgulhoso, quando este reconhece sua soberania verdadeira. Belsázar, neto de Nabucodonosor, atuava como regente da Babilônia, durante a ausência de seu pai. Em uma festa opulenta para 1000 nobres, ele profanou os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém. Bebemos vinho nesses vasos de ouro e prata, louvando deuses de metal que não veem nem ouvem. Da 5:3. Ao fazê-lo, desafiou diretamente o Deus que sustentava sua própria vida. No auge da celebração, uma mão misteriosa apareceu e escreveu na parede do palácio: Mene, Mene, Tekel, Parsim. O rei, tomado de terror, ofereceu recompensas a quem interpretasse a mensagem, mas nenhum sábio babilônico ousou sequer aproximar-se. Foi então que a rainha recomendou Daniel. Daniel explicou: Mene, Deus contou os dias do teu reinado e os encerrou. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim ou Pérez, teu reino será dividido e entregue aos medos e persas. Den 5:25-28. Naquela mesma noite, a cidade caiu diante de Ciro. Os portões abriram-se pelo leito do rio e Belsázar foi massacrado. A rapidez do julgamento, horas após a profanação, revela que desafiar a santidade divina pode resultar em consequências imediatas. Belsázar conhecia a história de humilhação de seu avô, mas escolheu ignorar o princípio. A
Obediência é melhor que sacrifício. Sua festa de autoindulgência tornou-se um banquete de morte. Este episódio ensina que legado e privilégios não substituem obediência. Mesmo cercado de poder, o regente inexperiente foi lembrado de que a autoridade última pertence ao Deus vivo, e não a tronos de ouro ou exércitos humanos. Herodes Agripa I. Herodes Agripa subiu ao trono da Judéia em 41 d.C., herdeiro de uma dinastia que mesclava ambição política e alianças romanas. Educado na corte de Roma, conhecia bem o poder dos títulos e das aparências. Ao ser aclamado pelo povo em Cesareia como se fosse uma divindade, aceitou a adulação sem protestar. É voz de Deus e não de homem, clamarão os presentes. Ao invés de repudiar a idolatria, permitiu que o louvor fosse dirigido a si. No instante em que se deixou elevar pelos aplausos, um anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e foi comido por vermes e morreu. Ate 12, 23. Durante 5 dias, Agripa sofreu dores lancinantes, provavelmente de peritonite ou esquistossomose, até sucumbir de forma humilhante. Sua queda foi tão repentina quanto a aclamação. Em poucas horas, o rei experimentou o contraste extremo entre poder humano e juízo divino. A morte de Herodes Agripa I oferece um exemplo claro de que posição e prestígio não conferem imunidade. Mesmo conhecendo a lei mosaica, que proíbe a adoração humana, ele preferiu manter o aplauso a honrar o Senhor. Seu fim serviu de alerta à corte romana e ao povo judeu. Quem se exalta será humilhado. Este episódio ecoa hoje, em ambientes corporativos e públicos, líderes que buscam glória pessoal, aceitando louvores indevidos ou manipulando reconhecimento, arriscam perder credibilidade, saúde e, por fim, sua própria vida profissional. A reverência devida sempre pertence a princípios maiores, não a indivíduos. A trajetória de Herodes Agripa I encerra nossa série de 6 desafiadores divinos. Em cada caso, vimos o mesmo padrão: orgulho, advertência, recusa e queda. Mas também percebemos que quando há arrependimento genuíno, como em Nabucodonosor, existe restauração. As 6 histórias que percorremos revelam um padrão inescapável. O orgulho humano desafia a autoridade divina. A misericórdia oferece anteriores oportunidades de arrependimento e, quando a obstinação persiste, vem o juízo. Faraó, Acã, Saul, Nabucodonosor, Belsazar e Herodes Agripa I, em diferentes épocas e contextos, experimentaram a mesma dinâmica. Creram que seu poder terreno os tornava imunes, ignoraram advertências claras e, por fim, sofreram consequências proporcionais ao desafio que levantaram contra o Deus vivo. Contudo, nem todas as narrativas terminam em derrota absoluta. Nabucodonosor nos mostra que o arrependimento genuíno pode restaurar o que o orgulho destruiu. Quando o rei babilônico reconheceu, com humildade, a soberania do Altíssimo, não apenas recuperou seu reino, mas ganhou um testemunho eterno de transformação. Essa combinação de justiça e graça caracteriza o caráter divino. Ele é santo e justo, mas também misericordioso, pronto a perdoar aqueles que se voltam de coração. Para nós, essas lições ressoam em 3 aplicações práticas. Primeiro, examine seu próprio coração de Faraó, onde você tem resistido a princípios maiores em nome de conveniência ou status. Segundo, lembre-se de que pequenas transgressões, como as de Acã, podem gerar impactos coletivos, seja em equipes de trabalho, famílias ou comunidades. Terceiro, valorize o caminho da humildade. Reconhecer limites e autoridade superior não diminui a pessoa, mas abre espaço para aprendizado e restauração, como provou Nabucodonosor. Se você busca crescimento pessoal, profissional ou espiritual,
A chave está em submeter seus planos a princípios sólidos. Aprender com os avisos e ajustar o curso antes que o anjo da morte simbólico cruze seu caminho. A verdadeira liberdade nasce quando trocamos o orgulho pela confiança numa sabedoria maior. Gostou deste vídeo? Deixe seu comentário dizendo qual dessas histórias mais tocou você. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos estudos bíblicos, onde exploraremos como aplicar esses princípios em desafios do dia a dia. Até a próxima!